vocês estão? Eu espero que bem. Amém? Gente, eu trouxe aqui um devocional para vocês que vai dar uma mexida em vocês hoje. E aí, tá afim? Tá disposta a saber o que é? Então fica aí comigo. Vamos lá? O meu devocional de hoje tá aqui. Vou trazer para vocês. Nós vamos iniciar aqui por Gênesis, no capítulo 1, logo no início ali da Bíblia, no verso 1, 2 e 3, que fala assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e ali Deus foi fazendo outras coisas. Ô, gente, então aqui no início, no princípio de tudo, é tão interessante aqui que a palavra fala que Deus cria céus e terra, e criou a terra. E fala também que a terra era sem forma e vazia. Irmãos, quando fala que a terra era sem forma, nós sabemos que a forma da terra hoje é redonda, ok, mas não tem nada a ver com isso. Está falando em forma em relação tá tudo em desordem. Era sem forma no estado de estar um caos, tá bom? Então ali a terra estava um caos, estava vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e Deus olhou aquilo e falou assim, isso não tá bom não. E fala também aqui no meio disso que o Espírito Santo de Deus, ele se movia ali sobre a face das águas. Irmãs, não está falando que o Espírito de Deus ele estava parado, não. Ele está falando que se movia sobre a face das águas. Então, nós podemos perceber que o Espírito Santo de Deus, ele sempre esteve em movimento desde a criação, desde lá no início. Amém? Então, vamos aqui. Vamos observar aqui que quantas vezes, né, como estava ali no início, né, céus e terra, o Senhor viu que estava sem forma ali e vazia, um caos total. E assim é nossas vidas, às vezes, irmãos, está um caos total também. E nós esquecemos, né, que o Espírito Santo de Deus, ele está lá se movendo em nossas vidas. Por quê? Porque a palavra fala que o Espírito Santo de Deus, ele se move em nossas vidas. Ele movia lá sobre as águas, mas hoje também ele se move em nossas vidas. E nós vivemos aí nessa agitação total, né, que nem percebemos esse mover. Mas que você, em nome de Jesus, irmã, pare um pouquinho dessa correria da sua vida, porque com a correria não vem muitas coisas boas, irmãs, não vem muitas coisas boas, mas nós só vamos perceber o mover do Espírito Santo se nós pararmos e nos aquietarmos para perceber o mover do Senhor. Amém? Irmãs, eu quero falar também que em Jó 26:13 diz assim, ó: pelo seu Espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Irmãs, o que eu quero trazer aqui desse verso para vocês é que pelo Espírito Santo Deus ornou os céus, trouxe o céu, colocou o céu, né, em perfeito estado, colocou na santa paz, colocou na comunhão, ou seja, teve ordem e teve decência aqui. Amém? Então, onde está o Senhor, com certeza tem ordem e decência, tá, irmãs? Tem ordem e decência. Então, irmãs, o que eu quero falar para vocês também aqui, que onde está a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é um lugar que é limpo, é um lugar que tem paz, né? Não tem confusão, pelo contrário, tem ordem e tem decência. Amém, irmãs? Vamos dar continuidade aqui em Gênesis 2 agora, no verso 7, que fala assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Irmã, aqui não está explícito que foi pelo poder do Espírito Santo, né? Mas nós sabemos que foi uma ação do Espírito Santo. Porque quem age em nós, quem move é o Espírito Santo sobre todas as coisas, tá, irmãs? Então, nós sabemos que foi o Espírito Santo, não está explícito, mas nós sabemos que sim, pois Deus vivifica o espírito do homem com o sopro de vida. Amém, irmãs? O sopro de Deus, irmã, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui em Jó 33:4 fala assim, ó: o Espírito de Deus me fez,
e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha isso aqui. E tem uma outra tradução que diz assim, ó: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Notem aqui que quando o homem foi criado, ele recebera da parte de Deus o sopro de Deus, que foi um fôlego físico ali, né, de vida, que foi quando Deus transformou o barro no homem ali, num ser vivente. Mas vamos observar aqui também em João 20, 22, olha o que fala: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmãs, aqui quem está recebendo, quem está falando aqui foi Jesus, tá? Então, e havendo dito, assoprou. Então Jesus, ele assoprou ali sobre os discípulos e falou assim: recebei o Espírito Santo. Irmãs, olha para você ver aqui, Jesus sopra o Espírito Santo, transformando homens temerosos em novos seres espirituais, quando Jesus soprou aqui. E é tão interessante que Deus, ele fez uma criação com Adão e soprou fôlego de vida, mas Jesus fez uma nova criação aqui com os discípulos e soprou vida divina e restabeleceu essa comunhão que foi perdida ali com Adão, quando Adão pecou. Olha que maravilha, que bênção de Deus, glória a Deus. Toma posse, irmã, toma posse, porque hoje você é nova criatura, porque hoje você está com a comunhão restabelecida com Deus através do Espírito Santo de Deus. Tome posse em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aqui em Isaías 32, 15, 16, e fala assim, ó: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Irmãs, olha isso aqui, que promessa maravilhosa. Irmã, Deus, ele quer derramar seu Espírito sobre nós e nos dar vida. Glória a Deus. Irmãs, com o Adão, ele deu vida ali para Adão. E Deus, ele quer fazer isso conosco também através da promessa agora, por Jesus Cristo, derramar o Espírito Santo de Deus sobre nós. Glória a Deus. E outra, irmã, Deus nos vê como um deserto fértil e espera ser regado pelo Espírito Santo de Deus. E você viverá tranquilo e terá paz, porque é isso que a palavra fala. Nós viveremos tranquilo, porque a palavra fala, irmãos, que nós somos deserto, nós somos um deserto. Mas o derramar, o transbordar do Espírito Santo em nossas vidas vai mudar toda essa realidade sua, vai mudar toda essa realidade minha, irmã. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãs, nós precisamos ouvir essa voz, amada. Nós precisamos ouvir essa voz, amada. E eu creio que todos nós já ouvimos essa voz, que é a voz do Espírito Santo de Deus, que é a voz que traz paz, é a voz que nos livra de caminhos perigosos, de caminhos tortuosos. Irmãs, nós precisamos, nós necessitamos, nós ansiamos por ouvir essa voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não pense você que o Senhor vem, né, como um trovão. Não, a voz do Espírito Santo de Deus, ela é diferente, tá, irmã? Ela vai vir ali de uma forma suave, delicada, mansa. Amém? Fica atenta, irmã, para não perder esse derramar. Não perca de vista, irmã, esse derramar, em nome de Jesus. Amém? Irmãs, vamos aqui ver em Atos também, Atos 28, 26 e 27, fala assim: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Irmãs, quem foi que falou essas palavras aqui, que eu acabei de citar?
Quem falou essas palavras foi o apóstolo Paulo, né? Ele citou essas palavras aqui, que foram palavras do profeta Isaías, que foi esclarecido tudo aqui, né? Sendo falado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele fala com mansidão em sua vida, fala coisas que você faz que não está certo, fala coisas que você precisa de mudança em sua vida, algo que não é bom, algo que não vai trazer paz para sua vida, algo que parece ser muito bom, né? E não vai trazer vida para você. Então, em nome de Jesus, irmãs, em nome de Jesus, vamos nos atentar a isso, vamos nos atentar. Amém? Irmãs, eu quero trazer aqui 3 vozes para a gente discernir aqui: a voz do Pai, a voz de Jesus e também a voz do Espírito Santo de Deus. Ô, irmãs, fala assim, ó, a voz de Deus Pai. Em João 12, 28, fala assim, ó: Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Irmãos, a multidão que estava ali ouviu e disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo que tinha falado. Então aqui, irmã, a voz de Deus é assim, as pessoas elas ouvem como o trovão, como o trovejar, e aquilo ali, irmã, traz medo, tá bom? A voz de Deus Pai. Em Apocalipse 14, 2 fala assim, ó: ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas. Irmãs, toda vez que Deus falava na Bíblia, então o povo ali, eles ficavam aterrorizados. Quando Deus falou com Moisés ali, por exemplo, no monte, o povo ficou com medo, irmãs. O povo ficou com grande temor. A palavra fala isso. Amém? E a voz de Jesus, irmãs, ela se assemelha, né, à voz do Espírito Santo de Deus. Porque a gente já vem falando aqui sobre a voz do Espírito Santo, que é mansa, né, traz paz. E a voz de Jesus, ela é semelhante. É aquela voz que te confronta e ao mesmo tempo te ama e traz paz. É aquela voz que te repreende, mas logo depois te abraça. É quando lutas vêm para te aperfeiçoar, para te aprovar. Amém, irmã? E quando você comete pecados, mas Ele te perdoa. Quando você está sujo, Ele vem e te limpa. Quando você está sem paz, mas Ele é o príncipe da paz, irmã, em nome de Jesus, receba. E te dá a vitória, irmã. A vitória é nossa, a vitória é do Senhor em nossas vidas, irmãs. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós estamos nessas caminhadas, irmã, que é para receber a nossa vitória final, que é a nossa salvação. A gente caminha, a gente faz planos, a gente faz diversas coisas nesse mundo aqui, mas nós não podemos perder a nossa vitória. Nós não podemos perder em Cristo Jesus, porque o Senhor está voltando, irmãs. Não perca a vitória que o Senhor tem para você. Amém, irmã? Amém. Em nome de Jesus. Irmãs, para concluir aqui, vocês me perguntam assim, mas por que Deus usava profetas e anjos para falar com líderes, juízes e reis específicos, se o Espírito Santo de Deus já estava lá? Devido, né, à santidade de Deus e à condição do pecado do homem, por isso que Deus, ele mediava ali com profetas, né, Moisés, para transmitir a sua vontade, porque, irmãs, com pecado não dá. Não dá para Deus falar com a gente em pecado. Não dá. E é o único, irmã, é o único que nos separa de Deus, é o pecado, tá? O único. Então, como que o Espírito Santo de Deus ia morar, ia habitar? Não tem como. Então, essa é a resposta. Amém? É a condição do pecado do homem. Por isso que lá no início, Deus, ele não falava diretamente como é hoje, que nós temos o Consolador, nós temos livre acesso a Jesus. Amém? E outra coisa, irmãs, aqui, a mensagem de Deus era recebida pelo pessoal lá antigo, de fora, ou seja, por um profeta.
de fora para dentro. E hoje em dia nós já recebemos o Senhor, nós já ouvimos a voz de Deus de dentro para fora, através do Espírito Santo que habita em nós. Por quê? A palavra do Senhor fala que nós somos a habitação, nós somos casa do Espírito Santo, e aquele que recebeu e confessou Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo de Deus. Irmãs, isso é tão sério que só é possível o Espírito Santo de Deus habitar em você se você aceitar Jesus. Se você fizer a confissão de fé, eu recebo Jesus como único, suficiente, aqueles que creem e for batizado, será salvo. Irmãs, a palavra fala, não tem outra forma de você ir para o céu, não tem outra forma. E outra coisa, tá, irmãs, não se engane, tem muitas falácias aí, que não existe céu, não existe inferno. Irmãs, não dá para acreditar em conversas fiadas, não dá. Então, nós hoje recebemos de dentro para fora, não mais externo como era no Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, Jesus se fez tudo novo para nossas vidas, irmãs. Mas, cara, eu estou passando tanta situação que eu não estou dando conta, eu estou assim a tempo de desesperar. Irmãs, o Senhor, Ele não dá prova nenhuma para mais que você não vai suportar. E mais outra coisa, o Senhor, Ele te convida a você colocar os fardos nele, que Ele vai carregar para você. O Senhor te convida, mas para isso, irmã, se entregue a Ele, se entregue. Às vezes você está passando por luta terrível aí em sua casa, fazendo várias perguntas para Deus. Deus, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo, irmãs? Irmã, Deus, Ele quer você. Deus, Ele quer aperfeiçoar a sua vida para você encontrar com Ele. Irmãs, e outra coisa, nós passamos sofrimentos dia após dia. Para quê? O Senhor está nos aperfeiçoando para Ele. O Senhor está nos aprovando, irmã. Fica firme. Só abre o seu coração. Fala com o Senhor. Senhor, me ajuda. Espírito Santo de Deus, eu preciso entregar todo esse fardo para o Senhor, que eu não estou dando conta mais. Em nome de Jesus, me ajuda, Espírito Santo de Deus. Irmã, você precisa fazer essa oração. Você precisa fazer essa oração. Você sabe por quê? Quando você fica aí sofrendo sozinha, com todos os fardos, com tudo que a vida Ele traz pra gente, tudo que a vida está trazendo para você agora, você precisa colocar para Jesus carregar. Porque Ele falou que Ele trouxe sobre si todas as dores. Irmãs, não sofra sozinha. Não sofra calada. Hoje o Espírito Santo de Deus é de dentro para fora, irmã. É de dentro para fora. Não precisamos mais de outras pessoas para chegar e falar assim, ó, eis que Deus falou. Não precisamos, irmãs. Acontece sim. Porque Deus, Ele fala com quem Ele quer e na hora que Ele quer. Mas nós não precisamos, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Você tem livre acesso, irmã, em nome de Jesus. Coloque todas as suas aflições para o Senhor. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus entrar. O Espírito está falando às igrejas, irmãs. Escuta. Atente-se para o que o Espírito Santo de Deus tem falado para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, irmã, para que vá na sua casa nessa hora, agora que você está aqui ouvindo essa mensagem. Essa mensagem, sim, é certo que ela é para você. Abre o seu coração, se derrama na presença do Espírito Santo de Deus e fala: Pai, em nome de Jesus, eu não aguento mais carregar isso aqui, eu vou colocar em tuas mãos. Peça ao Espírito Santo de Deus para Ele te ajudar com as orações, para que o Pai possa te ouvir. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãs, em Joel 2, 28, fala assim: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Irmã, olha aqui, então é isso, irmãs, nós recebemos de dentro para fora. É de dentro para fora, e glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo foi derramado em toda a carne. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo é quem fala em nossos corações. Oh, irmãs, entenda isso, entenda.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmã? Porque Deus, Ele te ama muito. Você sabe por quê, irmã? Porque Deus, Ele te deseja. Porque você é especial para Ele. E Ele te espera. Tá, irmã? Ele te espera. Abra o seu coração. Peça o Senhor para entrar em sua vida e transformar. Agora, não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Então essa é a palavra de hoje. Eu espero que o Espírito Santo de Deus, ele fale muito ao seu coração, que ele possa vir com vida para você, irmã. Porque enquanto você não abrir o seu coração, essa vida, esse sopro de vida que agora Jesus ele trouxe, que é o Espírito Santo, Deus está disponível, irmã. Sinta, só sinta o Espírito Santo de Deus soprando em sua vida e levando tudo o que você não mais precisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmã? Irmãs, eu espero que o Espírito Santo de Deus ele te pegue de jeito mesmo, que você não tenha como escapar dele. Em nome de Jesus. Amém? Irmã, Deus te ama. Deus te ama. Você é importante para Deus. Amém? Deus abençoe você nessa tarde. Em nome de Jesus. Vai deixando aí seu joinha. Irmã, deixa um comentário aí. Fala aí se essa mensagem falou com você. Se você precisa de ainda várias mudanças, de transformações, porque o Espírito Santo de Deus está disponível para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Até mais, irmãos. Deus abençoe.